Agora falaremos de alguns casos particulares de colisões. O primeiro deles é a colisão unidimensional e elástica entre corpos de mesma massa. O que acontece é o seguinte: por ser elástica, a energia cinética dos corpos permanece igual, a energia cinética do sistema permanece igual. Então, após a colisão, os corpos trocam suas velocidades. O corpo A passa a ter a velocidade do corpo B, seguindo a direção e o sentido do movimento do corpo B, e vice-versa. Assim sendo, é como se os corpos passassem a desempenhar o papel do outro corpo com que colidiram. Se temos um corpo A e um corpo B que viajam um em direção ao outro, corpo A com velocidade de 5 metros por segundo e corpo B de massa igual viajando para cá com 2 metros por segundo, após eles se colidirem, aqui ocorre a colisão entre A e B, e pós-colisão, o corpo A vai viajar no sentido contrário com 2 metros por segundo e o corpo B viajará com velocidade de 5 metros por segundo. Olha só, após a colisão é como se o corpo B desempenhasse o mesmo movimento do corpo A antes da colisão. Então, e vice-versa, o corpo B viajava com velocidade de 2 metros por segundo, colide e retorna para cá. O corpo A passa a interpretar o movimento do corpo B antes da colisão, certo? Então nós vamos ter, nesse caso particular, de colisões elásticas unidimensionais com corpos de mesma massa, nós vamos ter que a velocidade inicial do corpo A vai ser igual à velocidade final do corpo B, e a velocidade inicial do corpo B vai ser igual à velocidade final do corpo A. Na sexta página da apostila 3, da lista 3, tem alguns exemplos de colisões elásticas unidimensionais com corpos de mesma massa. E é bem interessante a gente analisar isso. Vamos já para o próximo caso particular. Um outro caso particular no estudo de colisões são as colisões elásticas e oblíquas entre partículas de mesma massa, com uma delas inicialmente em repouso. Vamos considerar como se fosse duas partículas, dois prótons colidindo, ou duas partículas alfa. Inicialmente a partícula B em repouso, a partícula A transladando, colide com a partícula B e a colisão oblíqua acontece com a partícula A e B tomando direções perpendiculares ao movimento inicial de A. Primeiro a gente pode analisar essa colisão pela conservação de energia, conservação do momento mecânico, ou conservação do movimento, onde a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A quantidade de movimento inicial do sistema corresponde só à quantidade de movimento da partícula A, porque a partícula B está em repouso, com velocidade zero, logo quantidade de movimento nula. Então eu tenho a massa da partícula A vezes a velocidade da partícula A. Após a colisão, eu tenho a quantidade de movimento das duas partículas, logo massa de A vezes velocidade final de A, mais a massa de B vezes a velocidade final de B. Se nós sabemos que as massas das partículas são iguais, nós podemos cancelar em toda a equação, restando que a velocidade de A vai ser igual à velocidade final de A mais a velocidade final de B. Pois bem, se a gente faz novamente análise disso aí pela conservação da energia cinética, uma vez que se trata de uma colisão elástica, a gente tem o seguinte:
apagando aqui, equivalente ao que foi explicado agora, nós temos que a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. A energia cinética inicial associada só à energia da partícula A. Então eu tenho a massa de A vezes a velocidade de A ao quadrado sobre 2 igual. Agora, a energia cinética final vai ser a soma da energia cinética das duas partículas que estão participando que participaram da colisão. Então, eu tenho a energia cinética de A com velocidade final, então, massa de A vezes velocidade final de A ao quadrado, deixa eu colocar uma melhor aqui, dividido por 2, mais a massa de B vezes a velocidade final de B ao quadrado, dividido por 2. Olha só, nós podemos cancelar o 2 que está em todos os membros e as massas são iguais em todos os membros. O que nos resta a seguinte situação. Nós teremos que a velocidade de A, essa velocidade de A ao quadrado, é igual à velocidade final de A ao quadrado mais a velocidade final de B ao quadrado, onde velocidade de A representada aqui, velocidade inicial de A, a velocidade final de A para cá e a velocidade final de B para cá, pode nos remontar a um triângulo, onde nós temos aqui a representação do Teorema de Pitágoras, o que nos dá aqui, por conta disso, necessariamente o nosso ângulo alfa será de 90 graus. Já já, mais um exemplo, mais um caso particular de colisões. O terceiro caso particular em colisões é de uma esfera que incide perpendicularmente sobre uma superfície fixa. Nós podemos pensar numa bolinha sendo lançada na parede ou uma pequena bolinha que é abandonada e vem em direção ao solo. O que acontece? Nós vamos ter aí aplicado agora uma questão que é um item chamado de coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, ele é uma relação entre a velocidade final e a velocidade inicial dessa bolinha, no caso. Então, o corpo colide com uma superfície fixa, colide perpendicularmente e retorna. Parte dessa energia pode se perder ou a restituição pode ser completa. O que nós temos? Se a bolinha colide com a parede e retorna com a mesma velocidade, nós temos então que o coeficiente de restituição vai ser 1. Se o coeficiente de restituição é 1, nós temos então uma colisão elástica. Se nós temos uma velocidade final menor que a velocidade inicial, então nosso coeficiente de restituição ele é maior que 0, porém menor que 1. Então nós temos uma colisão parcialmente elástica. Mas se após a colisão a velocidade final, a velocidade de retorno da bolinha for nula, ou no caso a bolinha fixou-se na parede, pode ser uma bolinha de massa, pode ser uma bolinha de papel higiênico molhado, ela colide e tem velocidade 0 após a colisão, então nós temos que o coeficiente de restituição é igual a 0. Assim, a colisão é inelástica.
certo? Então aqui definimos a definição elástica quando o coeficiente de restituição é 1, quer dizer, a velocidade inicial é totalmente transformada em velocidade final, não há perda de energia, no caso, por isso aqui o módulo, porque a velocidade inicial vai ser positiva, a final vai ser negativa, de acordo com o referencial que vamos tomar. Então, o módulo dessa razão entre a velocidade final e inicial, quando é 1, é porque toda a energia foi restituída para a esfera, para a bolinha, e ela vai voltar com a mesma velocidade que foi em módulo, certo? Então, aqui, restituição tem valor 1 e a colisão é elástica, quando não há perda de energia cinética. Quando houver uma perda, a velocidade final vai ser menor do que a velocidade inicial. O módulo da velocidade final vai ser menor que o módulo da velocidade inicial, portanto, o coeficiente de restituição vai ser menor que 1 e maior que 0. Assim, a colisão é parcialmente elástica. E quando a velocidade final for nula, o nosso coeficiente de restituição será zero. Isso caracteriza uma colisão inelástica.